Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja do Gama, estou mais uma vez com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigado, Vinícius. Certo? Graças a Deus estamos aqui perseverando pela graça. Muito bom, muito bom. Já estamos iniciando aqui o nosso 8º episódio, já é o 8º episódio dessa segunda temporada, né, cujo título é O Fim dos Tempos. No último episódio nós falamos sobre as características, né, dos animais ali na visão de Daniel, como que eles representam cada reino. Então, se você não viu o último episódio, dá uma passadinha lá, episódio número 7, né, que é interessante para a gente dar seguimento, tudo isso é continuado, né? Então vamos dar início à palavra de hoje. Primeiramente, o livro que a gente gostaria de indicar é Daniel, o Destino do Governo Humano, está aqui na descrição, só clicar que você já cai lá no site da editora. E vamos para a primeira pergunta, né? Vamos direto ao ponto, porque as perguntas são importantes. Então a primeira coisa é o seguinte, Jorge. Por que, né, a Bíblia ela faz tanta ênfase no anticristo, né? Acho que a gente vai falar desse tema hoje, então eu já quero perguntar nesse sentido, assim, né? Porque a Bíblia enfatiza tanto e qual é a finalidade da Bíblia enfatizar tanto o anticristo, né? Isso. Amém. Bom, a Bíblia fala, na verdade, tem vários livros na Bíblia que descrevem muito o assunto do tema do anticristo. Nós vemos no livro de Daniel, quase todo o livro de Daniel fala do anticristo, característica da pessoa do anticristo. Nos evangelhos também menciona o anticristo, né? Ele tendo algumas ações. Nas epístolas, Paulo também fala, né? João, nas epístolas de João, segunda de Tessalonicenses também fala do anticristo, e o livro de Apocalipse, né? Então, qual é a finalidade de Deus ter inspirado tanto para descrever o anticristo? Bom, a ideia do Espírito Santo é que nós tenhamos todos os recursos necessários para identificar o anticristo, entendeu? Por quê? Porque a característica dele vai ser o engano, ok? Ele vai se especializar, ele vai esgotar todo o potencial do engano para enganar as pessoas e ainda os escolhidos, ok? Então a Bíblia tem essa finalidade, ela não quer dar todas as características, os detalhes para nós poder identificar esse personagem para não ser enganados, ok? Então, exemplo, né? A Bíblia usou, no livro de Daniel, usou 4 reinos, 4 impérios para identificar o império do anticristo nos últimos tempos, para ver essa característica, né? Uma foi Babilônia, outra foi Medo-Persa, outra foi o império grego, macedônio, e outra foi Roma, entendeu? Usou esses 4 impérios para poder identificar as características do último império da história, que vai ser o último império dos 7 anos da história aqui na Terra, que vai ser o império do anticristo. Além disso, ele usou várias pessoas que foram usadas por Satanás para descrever a personalidade e a característica da pessoa do anticristo. Exemplo, usou Nabucodonosor para identificar o orgulho, né? Uma pessoa que ele acha que tem deidade. Todos eles, na verdade, tinham essa característica. Os reis, Medo-Persa usou também, usou Alexandre o Grande, usou os 4 generais, Antíoco Epifânio. Usou 6 reis do Roma, que vamos ver as 7 cabeças, né? Que o sétimo seria o último personagem que vai aparecer. Vamos ver algumas coisas disso, né? Mas usou também os reis, os césares do Império Romano para descrever, para nós poder ficar bem claro, identificar esse personagem. Ou seja, quem não consegue identificar o anticristo nesses últimos tempos, que já eu creio que já está em ação esse personagem, é porque não se ocupou em ler a Bíblia, entendeu? Ou seja, quem lê a Bíblia, quem estuda, né, quem busca a revelação, ele vai conseguir identificar claramente quem é esse personagem em essas 2 facetas que ele vai ter, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, já dá para observar que tudo isso que a gente vem falando, né, todo esse contexto histórico, que às vezes a gente, né, gastou bastante tempo em
falar desses reis e tudo mais, é importante porque são características do anticristo, né? Isso. Da personalidade do anticristo que vai fazer a gente identificar melhor. Muito bom. Isso aí. No último episódio, a gente ficou devendo falar a questão da visão do capítulo seguinte, que é o capítulo 8 de Daniel. Isso. E ali está a visão do carneiro e do bode. E aí, a gente pode entrar nisso agora? O que representa essa visão aí? Sim, vamos fazer uma leitura e vamos ir explicando no caminho, Vinícius, aqui. Okay. Essa visão do bode e do carneiro, ou do carneiro e do bode, ele é muito importante também conhecer, porque ele vai fazer uma ponte entre essas visões que estamos vendo nos primeiros capítulos do livro de Daniel, com o personagem principal, que é o anticristo, ok? Então, no capítulo 8, versículo 3 diz, vamos ler aqui, 8:3 diz: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Esse carneiro aí é o Império Medo-Persa, ok? Depois vou seguir lendo. O qual tinha 2 chifres. Esses 2 chifres representam os 2 impérios que se uniram para formar um império só, Império Medo-Persa, representado então por esses 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, esse aí representa um império de Ciro, o persa, que ele teve um maior domínio, entendeu? E então, esses 2 impérios estão representados por esse animal. Vamos prosseguir aqui para ir ao ponto mais interessante. Versículo 4 diz: Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Essas 3 regiões foram os 3 impérios que o Império Medo-Persa teve que conquistar para se estabelecer como um império. Exemplo, o ocidente foi Babilônia, ele teve que conquistar Babilônia. Teve que conquistar o norte, que foi a Síria, e teve que conquistar hacia o sul, que é o Egito, ok? Ele teve que conquistar esses 3 impérios naquela época, né? Para ele se estabelecer como o império predominante. Bom, depois diz: E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então, essa foi a característica de como o Império Medo-Persa dominou em toda essa região para se estabelecer como um império. Ok, vou prosseguir, versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode, aqui agora entra outro animal, vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode aí representa o Império Grego-Macedônio. Eles vinham da Macedônia, eles conquistaram toda a Europa e em apenas 10 anos eles se estabeleceram como um império. Por isso que fala que eles não tocavam o chão, ou seja, do rápido que eles estavam conquistando todas essas regiões, né? Foi muito rápido, né? Depois diz: este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, esse chifre aí, notável, é Alexandre o Grande, ok? Que foi o rei que começou esse período conhecido historicamente como período helenístico, ok? Quando eles começaram a fazer toda essa conquista, né, a partir da Macedônia. Versículo 6 diz: dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, que é o Império Medo-Persa, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. 7. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Ou seja, ele acabou por completo com o Império Medo-Persa. A partir de aí, quando ele conquista o Império Medo-Persa, já o Império Greco-Romano, ou Greco-Macedônio, perdão, eles se estabelecem como um império, ok? Pois não, todos esses detalhes, tem muitos detalhes históricos que já nós falamos os detalhes
na descrição da imagem no capítulo 2, ok? Se você gostaria de ganhar alguns detalhes de como aconteceu todos esses períodos históricos, você tem que ir até lá e ouvir com calma. Isso. Bom, vou seguir. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então aqui está representado a característica do Império Greco-Macedônio, como ele conquistou o Império Medo-Persa e como se estabeleceu, né? Então, no versículo 8 depois diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, e isso fala do orgulho, da arrogância do Alexandre o Grande, como em esse curto tempo ele tinha conseguido conquistar todas essas terras, né? Ele queria ir mais além, mas Deus colocou um limite. Ele adoeceu e ele morreu aos 32 anos, né? Então eu vou ler aqui, versículo 8, vou prosseguir. E na sua força, ou seja, no momento mais forte, onde parecesse que ele iria conquistar o mundo inteiro, quebrou-se-lhe o grande chifre, ou seja, ele adoeceu e ele morreu. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, que para os 4 ventos dos céus. Então, esse chifre principal aí grande, ele morreu, que foi Alexandre o Grande, e deixou 4 chifres. Esses 4 chifres são as 4 cabeças e as 4 asas que estão no capítulo 7, versículo 6, que são as 4 cabeças e as 4 asas do leopardo, ok? Essas 4 cabeças, essas 4 asas, são os 4 generais com que Alexandre o Grande conquistou toda aquela região quando ele morreu. Esses 4 generais, que foi Cesandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, eles chegaram a ser 4 reinos separados, ok? Então, por isso chegaram a ser depois 4 cabeças, ok? Muito bom, vou prosseguir aqui. Bom, antes de avançar aqui no versículo 9, eu esqueci de falar aqui. Esses quatro reis, que eram 4 generais do Alexandre o Grande, eles chegaram a ser as 4 nações, 4 reinos, né? Um foi em Macedônia, outro foi em Ásia Menor, outro foi em Egito e outro foi em Síria. No final, esses 4 reinos, eles se fusionaram em 2, ok? Que chegou a ser o reino do sul e o reino do norte, que começa a descrever alguns conflitos no capítulo 11 do livro de Daniel. O reino do sul era o Egito e o reino do norte era a Síria. Desde Síria, da dinastia do Seleuco, ou Seleucida, aí veio um rei chamado Antíoco Epifânio. E esse rei aí, esse pequeno chifre, que também começa a descrever a partir de aqui, o Senhor usou esse personagem para começar a descrever o anticristo, ok? Antíoco Epifânios IV. Então, esse personagem aí, quando nós vamos ver aqui, essa profecia, porque ainda não tinha acontecido todas essas profecias, então vamos ver uma profecia dupla. Uma é para o cumprimento em Antíoco Epifânio e outra é para o cumprimento do anticristo nos últimos tempos, ok? Então você tem que ter isso em mente. Você, ao ler esses versículos, você tem que entender, aqui vai descrever, por um lado, Antíoco Epifânio, e a inspiração divina vai usar esse personagem também para descrever as características do anticristo, ok? Então eu vou seguir lendo aqui. Eu fiquei aqui no versículo 8, né? O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Já falei isso aí, os 4 reinos, 4 generais que chegaram a ser 4 reis. Versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, ok? Para o oriente e para a terra gloriosa. Então, para o sul foi que ele conquistou Egito. Depois ele conquistou o Oriente, e depois de ter feito essas 2 conquistas no sul, que foi Egito, e o Oriente, que foi Síria, ele foi conquistar toda a terra gloriosa que é Jerusalém, né? Ou seja, ele se dedicou um tempo especialmente para perturbar
a nação de Israel, especialmente mudar a cultura da nação de Israel, ok? Então o versículo 10 diz: cresceu até atingir o exército dos céus. Ou seja, nesse momento aí, está falando do domínio dele em toda a região de Jerusalém, da nação de Israel, porque ele tomou o domínio dessa nação, ok? Mas você tem que ver aqui também, aqui vai descrever a ação do anticristo no período dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, porque o anticristo nesse período ele vai ter um completo domínio em toda a terra, inclusive ele vai ter poder para dominar o povo de Deus, ok? Ou seja, quem queira ser fiel no momento da grande tribulação, a única forma de permanecer fiel é dando o pescoço, Vinícius, é a morte. Olha aí. Ok? Sim, então eu vou seguir lendo aqui. Alguns, versículo 10 depois diz: alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Isso vai fazer o anticristo tanto com o povo de Israel, mas também com os crentes que fiquem aqui na igreja. Então as estrelas lançou por terra fala dos crentes novo testamentários, dos crentes do Novo Testamento, ok? Ele vai ter domínio, ele vai ter autoridade para pisar aos crentes, ou seja, matar mesmo. Versículo 11 diz: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, ou seja, ele vai ter ele vai se engrandecer em contra do próprio Deus, né? Vai ser a última rebelião da história contra Deus, né? E isso vai prevalecer e vai prosperar por 3 anos e meio. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, que também é algo que fez Antíoco Epifânio com o templo, quando os judeus não queriam se sujeitar à nova cultura grega, né, helenística. Então ele contaminou o templo, ele mandou tirar os sacrifícios e todo, né, e mandou a sacrificar porco, colocou a imagem do deus Zeus, no templo, e quase destruiu o templo, né? Isso também vai fazer o anticristo quando o templo seja reedificado de novo na metade dos 3 anos e meio. Muito bom, muito bom. Meu Deus, muita coisa. Jorge, como que o anticristo, como ele vai aparecer, né? De onde ele vai vir, e assim, quem de fato ele é, né? Como que a gente pode enxergar isso? Sim. A Bíblia ele dá uma descrição clara de o personagem do anticristo. Ele vai ter 2 facetas, né? Na faceta humana, humanamente falando, segundo a descrição de Daniel capítulo 7 versículo 3, esse personagem também vai vir da região do mar Mediterrâneo. Nós vimos isso em Daniel capítulo 7, versículo 3, quando diz: 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, esses 4 animais aí já nós falamos, foram os 4 impérios, babilônico, medo-persa, greco, macedônio, e no final o império do anticristo. Todos eles emergiram dessa região da Europa especificamente, ok? Então, a Bíblia descreve claramente que o espírito do anticristo, o espírito da besta, ele vai emergir dessa região, ok? O que não ficaria assim, bem claro, né? É o assunto de quem é esse personagem político. Eu tenho minha suspeita, né? Eu tenho minha suspeita, né? Eu não vou falar disso. Eu até mencionei, não? Eu mencionei o caso de um personagem que hoje está atuando na política de forma oculta, mas muito sucedida, e graças a ele, Israel chegou a um acordo de paz com os países Emiratos Árabes. Quem está de trás de tudo isso, de toda essa gestão política, é um personagem chamado Jared Kushner, ok? Jared Kushner. Ele é o genro, né,
genro do Donald Trump, e ele é o primeiro assessor da Casa Branca, e a ele, Donald Trump encarregou o projeto do século, que é conseguir a paz no Meio Oriente. Ok? Ele é genro do Donald Trump, que é o primeiro assessor da Casa Branca, né? E ele está encarregado desse projeto aí, né? E ele é filho de judeus. Os avós dele são sobreviventes do Holocausto nazi, ok? Então, ele está levando esse projeto. Se esse personagem aí, eu não estou definindo que ele é o anticristo, mas se esse personagem aí, ele chega a ter sucesso no todo o processo de paz em todo o Oriente Médio, você pode ter certeza, ele é o anticristo, ok? Mas não vamos ir mais além. O que queremos ver, principalmente aqui, é quais são as características que descrevem na Bíblia, para que quando esse personagem apareça claramente, nós possamos identificar e não sejamos enganados, ok? Então, vimos aqui em Daniel 7:3. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 1, ok? Diz: vi emergir do mar uma besta. Então, esse mar aqui, o mesmo mar que fala Daniel, e o único mar que conhecia João, é o mar Mediterrâneo. Desse mar aí, esse mar aí, é o abismo, é de onde está hoje o espírito do anticristo. Mas antes de ver isso aí, nós precisamos ver que esse personagem aí está oculto, ok? Está oculto. É um mistério. E eu quero fazer um paralelo aqui, né? Na Bíblia, o mistério de Deus Pai é Cristo, né? Quando você vê na Bíblia, você vê como Deus Pai deu tudo para Cristo, todo o domínio, ele foi o herdeiro de todas as coisas, né? E tem várias características que mostram como Cristo é o Senhor, o Rei, como o Pai deu todo. Satanás, na sua imitação, ele também vai fazer o mesmo. Ele vai preparar esse personagem, que é o anticristo, para dar a ele como herdeiro do domínio e do reinado das trevas, ok? Ou seja, esse personagem aí é uma figura, uma imitação do anticristo, para onde Satanás vai traspassar todo o domínio como o herdeiro do seu reinado, né? Assim como o Pai fez com Cristo. Então, Satanás está fazendo isso com um propósito de que os judeus, né, e muitos cristãos, inclusive muitos cristãos, quando vejam esse personagem heredando o domínio de toda a terra e exercendo autoridade em toda a terra, as pessoas sejam enganadas, ok? Então, vamos ver um versículo aqui. Um dele está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2:3, vou ler aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Você tem que fazer ênfase nessa palavra aí. Revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a apostasia é o que está acontecendo agora, né? É um pleno desvio da verdade, da fé. Mas esse personagem aí, o anticristo, ele vai ser revelado no momento certo, assim como quando Cristo foi batizado, ele foi revelado. É aqui o Filho de Deus, né? Foi revelado, para Pedro, né? Quando o Senhor perguntou assim: quem você acha, quem é o Filho do Homem? Aí Pedro, Pai, revelou para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí foi revelado quem era ele, né? E nesse momento, o anticristo, na sua imitação para enganar aos judeus e enganar o povo de Deus, vai fazer o mesmo. Ele vai revelar esse personagem como o herdeiro, né? Como o ungido maligno. Então vamos ler outro versículo. Ele vai permanecer oculto por um tempo. Então vamos ver Daniel capítulo 7. Okay? Daniel capítulo 7, versículo 8. Preste muita atenção aqui. Estando eu a observar os chifres, esses chifres aí são os 10 chifres, que são, já nós falamos disso, correspondem aos 10 dedos dos pés da imagem, que são 10 reis
com que vai se constituir o último império da história. Vai começar com 10 líderes mundiais, ok? Entre esses 10 chifres vai estar o anticristo escondido entre eles. Ainda não vai dar para ver quem é o anticristo. Então depois diz: eis que entre eles subiu outro pequeno, e aqui quando ele seja manifestado, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então quando você veja, se constituiu uma nova ordem mundial, um sistema político novo, com 10 líderes mundiais, uma nova organização. Aí você vai ver, dentre eles vai se levantar um que parecesse menos relevante, e ele vai eliminar 3 desses reis e vai se levantar como um principal, como um ditador. Na verdade, vai ser o último ditador da história, ok? Então, depois diz: e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem. Então ele vai mostrar uma aparência de humanidade. E depois de uma boca que falava com insolência, ou seja, ele vai mostrar a intenção do coração dele, vai ser uma intenção plenamente maligna e insolente. Ele vai se levantar contra tudo e vai estabelecer um domínio mundial, ok? Bom, vamos prosseguir então. Esse mar aí, já nós falamos então, que é o mar Mediterrâneo, né? O mar, quando fala do mar na Bíblia, também descreve em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 9, fala de onde vai emerger o espírito do anticristo. Então, no capítulo 9, vamos ler aqui, diz: o quinto anjo tocou a trombeta, né? E vi uma estrela caída do céu na terra. Então, essa estrela aqui que cai do céu à terra, vai acontecer algo que eu vou explicar, e você vai ter que ouvir os primeiros episódios que nós gravamos na primeira temporada. Quando Satanás seja jogado dos ar, da região celeste, e ele comece a perder terreno, ele vai ficar aqui na terra por 3 anos e meio, ok? E nesse momento, Satanás ele vai descer e ele vai abrir o poço do abismo. Quando fala que emerge do mar, na verdade, emerge de um poço do abismo que está no mar, ok? E nesse lugar, o Senhor encerrou vários demônios e anjos caídos que estavam em um extremo de rebeldia, e Deus colocou um limite encerrando esses espíritos nesses lugares. Na Bíblia chama esses lugares de tártaros, ok? São um lugar espiritual onde Deus tem limitado alguns demônios, alguns anjos caídos. Assim como Satanás será amarrado lá nos 1000 anos, algo assim está acontecendo aí com esses espíritos, ok? Então, Satanás, ele vai descer, ele vai ser jogado do céu, e depois diz assim: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então ele vai descer a esse poço, versículo 2 diz o que ele vai fazer. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, ok? Então, entre todos esses espíritos que estão aí, vai sair um exército de espíritos imundos, de anjos caídos. Entre eles vai sair o principal, que é o espírito do anticristo, que no versículo 11 denomina como o destrutor, ok? Que é o que vai comandar todo esse exército de espíritos imundos. Versículo 11 diz: e tinha sobre eles, ou seja, sobre todo esse exército de espíritos, de anjos e demônios, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Essa palavra Abaddon e Apolion em hebraico e grego significa destrutor. Ou seja, vai ser a última jogada de Satanás
para enganar as pessoas. Aí vai sair esse espírito, né? Então depois diz, versículo 12, diz, o primeiro ai passou. Bom, isso já é outro tema aí. Então, isso vai ser aí o primeiro ai, que é a quinta trombeta, onde vai acontecer esse fato. Satanás jogado do céu à terra. Aí se cumpre uma profecia onde o Senhor falou assim: eu vi Satanás descer do céu como um raio. Nesse momento ele desce, ele é jogado pelos vencedores, derrotado pelos vencedores. Ele perde o domínio das regiões celestes e ele sai enfurecido a abrir os poços do abismo, e sai aí o espírito do anticristo. Então vamos ver outro versículo. Outro deles está no capítulo 11, versículo 7. Diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, está falando das duas oliveiras, duas testemunhas, Ok. a besta que surge do abismo, viu? A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então esse espírito aí, ele vai ter pleno domínio por meio do um personagem que é o corpo do último estadista, né? O último ditador da história, né? Ele vai possuir o corpo desse personagem e isso vai acontecer. Vamos ver outros versículos aqui. Vamos ver 13, eu quero ler agora aqui Apocalipse capítulo 13, voltar aqui. 13, 1. Vou ler aqui. Vi emergir do mar uma besta. Já sabemos então que essa besta vai emergir do abismo, do poço do abismo. Que tinha 10 chifres que correspondem aos 10 dedos dos pés e os 10 reis que Satanás vai usar em seu primeiro período dos 7 anos e meio, perdão, dos 7 anos, que são 3 anos e meio, e 7 cabeças. Essas 7 cabeças aí, Vinícius, ele descreve os 7 césar do Império Romano, ok? Eu quero ler isso, eu quero ir e possamos ler aí Apocalipse capítulo 17, versículo 7. Diz 17:7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Então, as 7 cabeças aqui descreve a característica de 7 César, ok? Que eram 7 reis do Império Romano. E os 10 chifres são os 10 reis que na atualidade com os quais o anticristo vai começar ou vai iniciar o último império da história. E que leva a mulher, os 10 chifres e que leva a mulher. Versículo 8 diz: a besta que viste, então quando fala aqui da besta, está falando do espírito que emergiu do abismo, ok? Do poço do abismo, já limos os versículos. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já nós explicamos isso aqui em um episódio anterior, mas vamos falar outros detalhes, ok? Vamos prosseguir aqui. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, o que quer dizer isso? Vamos explicar aqui. No momento que João escreveu o livro de Apocalipse, ele estava vivo nesse momento escrevendo o livro de Apocalipse no reinado de Domiciano, ok? Quando fala de Domiciano, está falando daquele que é. Então eu vou ler aqui, de novo no versículo 8. A besta que viste era, quando diz era, está falando do rei anterior a Domiciano, que é Nero, ok? A besta que era e não é porque ele está vivo em Domiciano. Está para emergir do abismo, ou seja, o espírito que usou a Nero para iniciar a maior persecução em contra dos cristãos e do povo de Deus, é o mesmo espírito que vai possuir o anticristo
para perseguir ao povo de Deus na grande tribulação. Ok? Então eu vou seguir aqui. Versículo 9, parte final, diz: são também 7 reis. Ok? Então eu vou falar aqui quais são esses 7 reis. Esses 7 reis são os 7 César. O primeiro foi Júlio César, o segundo foi Tibério, o terceiro foi Calígula, o quarto foi Cláudio e o quinto foi Nero. Ok? O sexto é Domiciano, que quando João estava vivo. O rei que está faltando aparecer é o sétimo. Ok? O sétimo quem é? É um personagem que vai conseguir fazer uma coalição, se fala, né? Um arranjo político, econômico na política mundial para estabelecer o último império da última história. Quando esse personagem, esse político estiver aparecendo, você já pode ter certeza, esse aí é o sétimo rei, que fala Apocalipse que vai se tornar o anticristo. Aí ainda não é o anticristo, é um estadista, um político sucedido que vai ter sucesso na política mundial. Bom, dos quais caíram 5. Quais são esses 5 que caíram? Que já tinham morto: Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Eles já tinham morto, eles morreram em circunstâncias assim, por suicídio, mataram eles, né? E em um momento que estava vivo, quando João escreveu a carta, era Domiciano. Então, quando diz, dos quais 5, caíram 5, que foram os 5 que já mencionei. Um existe, que para quando João escreveu o livro, era Domiciano, que por supuesto, que com certeza já está morto agora, né? Mas nesse momento que João escreve, ele estava vivo. Então, ele está escrevendo aqui para João, e depois diz, e o outro ainda não chegou, ou seja, que vai ter um sétimo. Essas são as 7 cabeças. E quando chegar, tem que durar pouco. Esse pouco que vai durar vai ser dentro dos 7 anos, né? Do tempo dos 7 anos do último império da história, né? Muito bom. Quando ele chega então, quando ele apareça como grande estadista sucedido, ele vai durar 3 anos e meio, porque depois ele vai ter outra faceta. Essa outra faceta que ele vai ter é o 8º rei, que está descrito aqui mais na frente, versículo 11, diz: e a besta que era Nero, e não é, porque é Domiciano, que quando João escreveu o livro, também é ele o 8º rei. Então, João, vivo em Domiciano, o Espírito Santo, o anjo aqui falou para João, ele vai ser o espírito daquele que é o quinto, que é Nero, e ele vai possuir o corpo do sétimo, porque ele vai durar pouco tempo, e aí ele vai se tornar o 8º rei. O 8º rei é a manifestação, a revelação do homem da iniquidade. Entendeu? Ok. Então, ele depois diz, e procede dos 7 e caminha para destruição. Como vai acontecer isso para terminar? Porque já o tempo estourou. Vinícius, me perdoa aí. Me perdoa aí. Cara. Então, como vai acontecer isso? Para culminar aqui. Capítulo 13, versículo 3, diz: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Então, Vinícius, essas cabeças aí são 7 cabeças, que são os 7 reis, ok? Que descrevimos aí junto com os Césares, ok? Uma delas vai receber uma ferida de morte. Então, qual delas vai receber a ferida de morte, Vinícius? Se já 6 já estão mortas, já estão mortos, né? Como é que é? Aqui diz, vou ler de novo, uma delas, né? Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. Se ele vai receber uma ferida de morte, qual vai ser esse rei? Que número não descrevimos? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto.
O sexto era Domiciano e o sétimo ainda não chegou. Então, essa ferida de morte aí quem vai receber essa ferida de morte é o sétimo, ok? O que vai acontecer? Vai acontecer o fato, um acontecimento aí, em meio desse cenário, que esse personagem, esse grande estadista, ele vai ser morto, ele vai receber uma ferida de morte, mas por obra de Satanás, ele vai ser revivido. Só que quando ele seja revivido, ele vai ser reanimado de novo com o espírito da besta, com o espírito do abismo. Entendeu? Que é o espírito do quinto. Depois, por isso diz aqui, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso aí é uma imitação da ressurreição de Cristo. Que vai fazer? Eu até creio, eu interpreto que Satanás ele vai permitir que ele fique com uma ferida de morte por 3 dias, e no terceiro dia vai entrar esse espírito imundo aí no anticristo. E ele aí todo mundo inteiro vai ficar admirado. Ele vai se manifestar como o Messias para os judeus. E aí vai começar o último capítulo dessa história, a grande tribulação, Vinícius. Meu Deus do céu, mas aí é uma cópia muito barata, essa cópia aí, cara. Meu Deus do céu. Bom, voltamos a falar, né, do sétimo, que tem o espírito do quinto e que vai ser o oitavo. Que todo mundo bagunça nesse momento. Já são 40 minutos, pouco mais de 40 minutos aqui. Vamos encerrar o nosso podcast de hoje, né, Jorge? Sim. Estamos já avançados aqui. Me perdoa que hoje passamos o tempo. Mas tá tranquilo. Graças a Deus, muito obrigado por mais esse episódio. Obrigado a você que assistiu aí, você que ouviu todo esse podcast. Deixe aí o seu like, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe, porque eu acredito que tudo isso é um conteúdo muito importante, principalmente se você está estudando isso agora. Acho que ajuda muito, né? Comente aí embaixo que você ganhou, comente que você entendeu, se tem alguma dúvida também, né? Pra gente estar interagindo aí. Bom, Jesus é o Senhor. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Amém. Obrigado, Santos. E até Deus te abençoe. o próximo episódio. Amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus.